Desinflamação é um assunto que está na moda, não é mesmo? E justamente por isso a gente tem um monte de fake news sobre desinflamação. E hoje eu vou te contar as fakes mais comuns que a gente encontra por aí, que a gente recebe no WhatsApp, no YouTube e em um monte de outros lugares sobre processos desinflamatórios e sobre o milagre da desinflamação. Sobre isso, então, a gente vai conversar nesse episódio. Se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se está no Spotify, siga a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações. Bora para a vinheta e vamos conversar um pouquinho sobre as maiores fake news da desinflamação. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Obviamente, a inflamação é assunto da moda e não é à toa. Não é à toa porque justamente tem muita gente inflamada. Muita gente inflamada mesmo e você sabe disso. Então, seja inflamada fisicamente em relação a dores no corpo, articulações, muitos sintomas, como por exemplo cólica menstrual, enfim, um monte de tipo de inflamação. A gente poderia aqui fazer uma lista gigantesca e sem fim da quantidade de inflamações que a gente tem e da quantidade de doenças crônicas, né, de resultados aí do estresse crônico, mas também de doenças crônicas que se iniciam no corpo devido a inflamações. E muitas dessas doenças, inclusive, estão relacionadas com as doenças da mente, né? Então, quando a gente pensa em doenças do tipo Alzheimer, etc., existem grandes possibilidades de serem iniciadas, desculpa, por processos inflamatórios. Então, é muito importante cuidar do corpo e manter o seu corpo sem inflamações crônicas. Lembrando, claro, que quando a gente fala de inflamação, tem aquela inflamação que a gente pode considerar positiva, né? Então, sei lá, fez um machucado e aí você começa a ter aquela sensação de queimação ali do lado do machucado porque está cicatrizando. Isso é um processo inflamatório que o nosso corpo vai fazer para cicatrizar esse machucado. E assim acontece com várias coisas do nosso corpo que a gente não vê, que está aqui internamente. Essa é a parte boa. Qual é o problema? É quando a inflamação se torna crônica, saca? Então aí que a gente desencadeia doenças que podem ser futuras ou não tão futuras assim. Então, outro exemplo de doenças que também tem grandes chances aí de serem iniciadas por processos inflamatórios crônicos são as doenças autoimunes. Então, ou seja, é muito importante você manter o seu corpo desinflamado. Agora, não é por isso que você precisa cair em um monte de mentiras sobre desinflamação. Então, achei importante trazer. Esse foi um fator fake que eu elaborei lá para o Instagram, @vangravino. Mas eu trouxe ele para cá para a gente bater esse papo de maneira mais calma e mais tranquila, né? Inclusive trazendo esses apontamentos sobre a questão da inflamação, que eu acho bem legal a gente lembrar disso, que inflamação nem sempre é ruim. Ela só é ruim quando ela se torna crônica, tá? Então, eu vou te provar que é muito fácil você cair nesses contos, nesses chamados de marketing mesmo, que são marketings que deixam a gente bem ansiosa, inclusive, sobre a questão da inflamação. E se você quiser, você pode experimentar o que eu vou falar. É muito fácil iniciar processos desinflamatórios por meio de alimentação. Por quê? A gente está muito acostumada com a vida corrida que a gente leva, é muito mais fácil a gente ir para tudo aquilo que é industrializado e ultraprocessado. Só disso a gente já tem um problema. Agora imagine que você não coma tantos industrializados nem tantos ultraprocessados. Porém, para facilitar a vida, para facilitar inclusive o cotidiano que é muito corrido, você come muito pão, come muito alimentos com açúcar, com farinha branca, açúcar e farinha refinados. Vamos pensar só nesses dois elementos. Sabe o que acontece com o seu corpo quando você está acostumada a ingerir açúcar branco e farinha refinada e você fica 15 dias sem ingeri-los? Automaticamente, ou melhor, naturalmente, o seu corpo ele começa a fazer um processo de desinflamação, justamente porque você não está consumindo o açúcar e a farinha refinada.
que são dois agentes super inflamatórios, mas super inflamatórios mesmo. Então eu posso colocar um título lindo, dizer para você que eu tenho uma equipe altamente qualificada que vai desinflamar o seu corpo a partir de 15 dias. Então, o que acontece? Você que precisa urgentemente desinflamar, claro, compre o produto. E eu já fiz isso inúmeras vezes. Qual que é o problema? O problema é o depois. Porque depois vem o efeito rebote. E aí, por que vem o efeito rebote? Porque esses produtos, eles são tão pontuais que é para você ter esse efeito imediato, esse impacto que parece que você foi realmente transformada e, na verdade, você está sendo enganada. Essa que é a questão. E é uma sacanagem, na verdade, o que essa galera faz. E eu não estou dizendo que todo mundo faz isso. É claro que tem produtos super sérios, e eu tenho certeza disso. Estou aqui hoje por causa, inclusive, que passei por esses processos antes de me formar. Tive gente séria, e isso é muito legal. Mas eu estou falando hoje para você ficar muito ligada com esse tipo de chamada para desinflamação que é milagrosa, tá? Então, olha só, por que esses produtos você tem depois um baita de um efeito rebote? Primeira coisa, por isso, ele tira de você agentes inflamatórios, mas ele não trata do reequilíbrio do seu corpo. Isso é uma primeira questão. Segunda questão, é um protocolo igual para todas as pessoas. As pessoas têm inflamações diferentes, as pessoas têm características dessas inflamações que são muito distintas, têm ritmos de vida diferentes, corpos diferentes. Então, assim, tudo isso influencia e muda o seu tratamento anti-inflamatório. Então, é muito importante você ficar atenta para esse tipo de coisa que serve para todo mundo. Desconfie sempre, tá? A terceira coisa é que você não removeu a causa do problema. E aí, muitas vezes, com esse tipo de programa, você nem chega na causa do problema, você não identifica qual é essa causa. Se você não remove a causa do problema e volta a fazê-la, tudo aquilo que você tinha desinflamado vai voltar. E vai voltar mais forte ainda. Então, é muito importante ficar atento a esse tipo de coisa. E por fim, eu vou te contar então as principais chamadas que você tem que ficar muito atenta se você escutar ou se você ler, tá bom? Então vamos lá, ó. Até anotei que é para não esquecer as piores e mais comuns. Uma delas, tome tal coisa ou coma tal coisa todos os dias e você nunca mais ficará inflamada. Olha só, essa daí a gente já pode desconstruir pela seguinte ideia. A gente não pode tomar tal coisa ou comer tal coisa todos os dias como um tratamento para sempre. Então, assim, se você comer cúrcuma todos os dias, você não vai inflamar. Quanto de cúrcuma? Essa que a gente tempera a comida é mentira. Ela contribui para a sua desinflamação, ela contribui para você eliminar toxinas, mas o que a gente coloca para temperar a comida, ela é parte de um todo. Se o todo não estiver bom, não vai ser a cúrcuma que vai fazer você desinflamar. Agora, se você for tomar a cúrcuma como medicamento, você não pode tomar todos os dias para o resto da vida, mesmo sendo natural. Vai te fazer mal e vai te desequilibrar ainda mais no futuro. Então se liga com esse tipo de chamada. Foge desse tipo de chamada. Tal ingrediente, tal comida, tal suco, tal chá, tome todos os dias e desinflame para sempre. Tome todos os dias e emagreça. Foge desse tipo de coisa, tá? Segunda chamada aqui é muito comum, que eu recebo muito. Você não pode viver sem esta erva ou você não pode viver sem este suplemento se você quer atingir um corpo desinflamado, se você quer melhorar a sua imunidade. Você pode trocar por N coisas. Essa estrutura é muito comum. Então, assim, caiam tanto no que eu acabei de dar, do exemplo que eu dei da cúrcuma. Tal erva, tal suplemento, eu preciso tomar para quê? Para que meu corpo desinflame. Então eu posso continuar comendo junk food, vou tomar tal erva ou tal suplemento e tá tudo bem? Não tá. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Presta atenção nesse tipo de chamada, nesse tipo de construção, nesse tipo de programa que é vendido.
Terceira fórmula para desinflamar, né? A fórmula para desinflamar de vez que ninguém te conta. Aí você poderia se perguntar assim: ninguém me conta. Por que essa pessoa vai me contar em um post? Por que essa pessoa vai me contar em um vídeo? Por que essa pessoa vai me contar assim? Ou seja, não vai ser uma fórmula realmente efetiva? Será que vai? Será que essa pessoa é muito bondosa e vai me entregar tudo? No geral, ela vai enrolar e não vai te dizer nada. Então se liga. E outro que a gente também encontra muitíssimo por aí. Você pode desinflamar o seu corpo comendo tudo o que você gosta. É sério? Eu posso continuar comendo açúcar branco, farinha refinada, junk food, fast food, tudo isso e mesmo assim o meu corpo vai desinflamar? Que milagre é esse? Percebe? A gente cai nisso. E a gente não cai nisso porque a gente é tonta. A gente cai nisso porque a gente está desesperada querendo desinflamar. Então o desespero é um problema, porque a gente fica tão desesperada, a gente está tão cansada de tudo, que a gente quer desesperadamente encontrar uma solução mágica. Solução mágica não existe. O que existe é você pouco a pouco mudar os seus hábitos, é você pouco a pouco ir inserindo mudanças graduais que são personalizadas, que você consegue observar o seu corpo, observar as ações que você precisa fazer para que o seu corpo desinflame. E isso não vai ser necessariamente em 15 dias, em 21 dias, em tantos dias. Mas, Van, não existe tratamento de Ayurveda com yoga que os efeitos são muito rápidos? Existem. Só que é possível garantir isso para alguém? Não é. Por quê? Porque o meu metabolismo é diferente do seu. De repente eu vou ter um efeito super rápido que em 20 dias eu já começo a desinflamar, fico mais disposta e etc. E eu tenho outra pessoa que vai demorar 3 meses e tá tudo bem. Porque os ritmos são diferentes. O mais importante é que você construa. Por isso eu gosto muito de pensar em fluxo desinflamatório. Tem períodos que esse fluxo é muito intenso e você desinflama muito mais rápido. Tem períodos que você tira um pouco o pé do acelerador pelo ritmo de vida que você está levando, para descansar um pouco mais até, para se dar uma pausa e diminui um pouco esse fluxo, mas ele tem que ser sempre crescente. E o que faz ele ser sempre crescente são as medidas corretas, personalizadas para você, pensadas a partir das suas características e constantes. Essa é a ideia. Beleza? Espero que você tenha gostado. Esse é o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!